Hoje a gente vai falar sobre 3 pontos, aí, 3 aspectos daquele período que é o período posterior à proclamação da República no Brasil. Como é que se começa esse processo aí? Né? Não é um processo estável, é um processo de instabilidade no campo político e no campo econômico também. A gente pode, inclusive, colocar aí como um ponto interessante na parte política todo o contexto ali, né? Havia um interesse muito grande dos cafeicultores para que o poder do Brasil, que era centralizado, fosse descentralizado ali na região de São Paulo, que era o grande grupo de cafeicultores que queriam ter uma autonomia maior em relação ao governo centralizado do Brasil, no caso que era a monarquia, e isso acaba gerando como consequência essa republicanização do Brasil, né? Então o Brasil se torna uma república. Mas é muito interessante verificar que no campo político você tem ali uma grande crise. A gente tem a presença, primeiro, de eleições indiretas de um governo militar, né? Primeiramente a gente tem o Marechal Deodoro da Fonseca, que está no poder, e posteriormente a gente tem aquele que era o vice dele, que era o Floriano Peixoto. E nesses dois casos, 2 governos militares com muita instabilidade. E no campo econômico a gente tem um tema muito interessante, que o Rui Barbosa, que era, ele foi nomeado ministro da Economia na época, né? E ele criou um projeto econômico que não deu certo, que foi inclusive chamado de encilhamento. Né? Eles fazem uma relação aí com a aposta de cavalos, né? Esse termo encilhamento. Um outro ponto muito importante e que a gente precisa refletir se realmente, quer dizer, o Brasil ele sai de uma monarquia e vai para uma república. O que é uma república? República vem de rei, res, que é coisa, e pública é de público, é aquilo que é do povo. E a gente vê aí que o interesse tem que ser público, não um interesse particular, não é um interesse privado. Então o governo tem que trabalhar para todo o povo. E o que a gente vê na realidade não é isso que acontece. Então, existe inclusive a expressão bestializado para o povo. O povo, ao ver aquilo que estava acontecendo, a proclamação da República, quando acontece aquele movimento, o povo fica bestializado. Essa foi a expressão utilizada, eles sequer sabiam. E na prática você vê que o dia a dia do povo não muda após a proclamação da República. O voto é um voto aberto. Você tem um voto aberto, você tem um voto que não contempla mulheres, mendigos, né? Não contempla soldados. Então, é um questionamento interessante. Essa república, ela verdadeiramente é uma república? Ou ela é apenas a manutenção daqueles que estavam já dominando o país, o governo do país, né? Conduzindo o país conforme seus próprios interesses pessoais? É res pública ou é res privada? E, por fim, a gente tem um ponto muito importante nessa época, que é a criação de uma nova Constituição. Até 1891 a gente tem uma Constituição que obviamente não estava vigorando mais, né, nesse período pós-proclamação da República, que era a Constituição de 1824, e aí é refeita uma Constituição que tem, essa Constituição tem uma influência da Constituição americana, embora seja bem diferente na prática, a gente vê. Por quê? Porque os Estados Unidos eram estados que se uniram para formar um estado maior, um país maior. E no caso do Brasil não, eram vários estados que tinham um poder central, e esse poder central se descentraliza. Então há um interesse aí de que haja mais autonomia nos estados. Outro ponto interessante é que a nova Constituição traz a separação entre igreja e Estado, e também 3 pilares interessantes, que são 3 pilares que até hoje a gente tem, que são a República, o federalismo, que é a descentralização do poder. Então, uma maior descentralização do poder, você tem uma maior autonomia dos estados, e o presidencialismo, que é o nosso sistema de governo hoje também. A gente tinha aí principalmente um grande interesse de São Paulo e também de Minas em comandar e liderar o governo brasileiro. Né? São Paulo, grande produtora de café, o maior produto de exportação do Brasil nesse período, e Minas com os produtores de leite. Por isso se chama política do café com leite. E no que consistia essa política? Em sempre esse grupo unido, esses 2 unidos, São Paulo e Minas Gerais, eles apoiarem uma candidatura, e sempre através de todas essas falhas que haviam nas eleições, sempre colocar os seus candidatos lá para governarem um país para eles, para os seus próprios interesses. É bom lembrar que nesse período ocorrem instabilidades com relação ao café, o excesso de café no mercado, a demanda não dando conta da quantidade de café que era produzida. Inclusive no governo do Rodrigues Alves,
ele faz uma política de comprar os excedentes do café para evitar que o café não desvalorize tanto, que era péssimo para a economia do Brasil. Né? Então a gente vê esse modelo que está voltado muito para a economia, para o interesse particular daquele grupo ou daqueles grupos. A gente tem três fenômenos interessantes nesse período, ligados aí ao Nordeste brasileiro e ao interior também, mas principalmente o Nordeste brasileiro, que são o cangaço, o coronelismo e a comunidade de Canudos. O coronelismo era uma forma de poder em que os interesses privados e particulares estavam acima dos interesses públicos. No caso, o poderoso coronel era a liderança política para controlar o povo, e esse controle era feito da seguinte maneira: o coronel indicava em quem os eleitores votariam, e obviamente, por ser um voto aberto, dava para ouvir em quem eles votavam. Caso eles não votassem naquela pessoa indicada pelo coronel, eles sofriam algum tipo de violência. Já o cangaço era um movimento de bandos que cometiam crimes, invadiam cidades, cometiam assaltos, pilhagens e cometiam até crimes mais violentos. Por fim, a gente tem Canudos, que era uma sociedade baseada na religiosidade, liderada por Antônio Conselheiro, que enxergava a monarquia como sendo o regime que Deus queria que houvesse e era contra, obviamente, a República Brasileira naquele momento acabou sendo invadida pelo exército brasileiro. Inclusive, essa invasão é muito criticada como uma das maiores atrocidades e violências do Estado brasileiro contra o seu próprio povo. A gente tem também três conflitos importantes nessa época, que são a revolta da vacina, porque a situação de higiene no Rio de Janeiro, que era o Distrito Federal, é uma situação deplorável, então várias doenças começam a aparecer. A fim de resolver esse problema, né, incluindo doenças aí, epidemias de febre amarela e de varíola, o governo toma duas medidas: vacinação obrigatória e a demolição dos cortiços para circulação maior de ar. E isso acaba gerando uma revolta na população aí do Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro, que é chamada Revolta da Vacina. A gente tem ainda a Revolta da Chibata. A Revolta da Chibata, que é uma revolta de marinheiros, né, pelas punições extremamente excessivas daqueles que tinham patente mais alta, e eles vão se revoltar com isso e utilizando navios que tinham sido navios inclusive comprados, adquiridos pouco tempo naquela época lá pela Marinha Brasileira, né, e acabam sendo reprimidos, né, por conta dessa revolta. E por fim a gente vai abordar a queda da República Oligárquica. Na foto a gente vê o ex-presidente Washington Luiz deixando o Palácio Guanabara e dando lugar para a entrada de Getúlio Vargas. Bem, o primeiro ponto interessante é que ao longo desse período aí ocorre a Primeira Guerra Mundial. E com a Primeira Guerra Mundial começa a crescer no Brasil uma burguesia que é uma burguesia mais industrial. Ao mesmo tempo que cresce uma burguesia industrial, vai crescer mais o quê? A quantidade de trabalhadores desse setor. E esses trabalhadores não têm uma legislação. Você tem trabalhadores que não têm uma legislação, são muito explorados. Você tem aí algumas ideias aí do século XIX, né? E, por consequência, começam a haver alguns protestos e algumas greves. Isso vai ser um ponto importante, essa questão da industrialização, do aumento da industrialização no período, né, da Primeira Guerra e posteriormente. Bem, um segundo ponto importante é o tenentismo. Então a gente tem a presença do tenentismo, desse movimento aí, e a gente pode ver um descontentamento com essa elite cafeicultora, que é quem realmente governa no Brasil, um descontentamento e um anseio, né, um descontentamento com essa república oligárquica e um real anseio por uma democracia verdadeira, por uma república verdadeira, em que aqueles que fazem parte do povo realmente participem mais da política do país, né? Em especial aqueles de patente mais baixa. E a gente vai ter três revoltas importantes aí, que é o 18 do Forte, de Copacabana, a gente vai ter também a Revolta Paulista, de 1924, e a gente vai ter a Coluna Prestes, que vai ser de 1924 até 1927. E, por fim, a gente tem as eleições de 1930. Então, de um lado, primeiramente, há um rompimento de Minas, da parceria de Minas com São Paulo. Minas acaba apoiando um candidato, né, o Getúlio Vargas, no caso, que é do Rio Grande do Sul, com o seu vice, que é o João Pessoa, certo?
Nesse mesmo período, a gente tem as eleições. Só que ocorre, é nítido ali, que há uma grande fraude nas eleições e que isso fica muito escancarado, isso já, obviamente, com voto aberto, com voto de cabresto, isso já sempre acontecia, mas ali outras questões do contexto daquele momento fazem com que a crise fique muito maior, né? E, por fim, aí está o grande, né, uma das grandes questões daquela época, o João Pessoa, esse candidato a vice-presidente, ele é assassinado. E isso aí acaba fazendo com que estoure, com todas essas questões que eu abordei aqui, acaba estourando a Revolução de 1930 e, consequentemente, o fim da República Oligárquica, que vai ser chamada, na Era Vargas, de República Velha, porque afinal vai vir um novo Estado, posteriormente, que é o Estado Novo, e aquela república ali, aquilo é uma coisa velha, uma coisa antiga, né? Segundo os dizeres daquele governo do Estado Novo. Então ocorre o fim da República Oligárquica.